E reta final aí do período eleitoral, eleição, olha, já tá aí batendo na porta e temos aí chance de vitória da esquerda em vários locais. Em São Paulo a gente espera aí uma virada do Boulos, tem aí talvez a Sabatina, a live dele com o Marçal, bandidão Marçal, talvez crie aí um fato novo que possa propiciar uma virada, porque ele tá bem atrás, se não for isso, a chance é muito pequena. Tem aí chance de virada enorme aí em Natal, em Fortaleza tá pau a pau. Tem uma notícia muito boa que é em Cuiabá, o PT ganhando daquele terrorista Abílio Brunini, bolsonarista, que já vai ser preso por tentativa de golpe de Estado. Eu nunca imaginaria o PT ganhando uma capital no Centro-Oeste. Então, veremos aí o que está para acontecer. Mas uma coisa que já está confirmada é a queda política de Jair e Michele Bolsonaro. Estão sendo humilhados por onde passam. Os eventos do Bolsonaro, os comícios que ele participa, estão sendo um fracasso total. Total! Tá muito ruim a coisa. Ele conseguiu fazer tudo errado nessa eleição. Foi a derrocada final aí do bolsonarismo. Se alguém tinha dúvida de que, olha, o Bolsonaro vai perder o lugar de protagonismo aí na extrema-direita, agora não tem mais. O Bolsonaro, lá na eleição de São Paulo, ele perdeu aí a maioria dos eleitores para o Marçal. Inclusive, pesquisas para 2026 mostram que o Marçal está na frente do Tarcísio, ou seja, Bolsonaro e Tarcísio são os grandes derrotados dessa eleição. A imprensa, principalmente a Rede Globo, né, o gabinete do ódio do Tarcísio de Freitas, tentam colocar o Tarcísio como vencedor e o Bolsonaro ali como perdedor. Alguns tentam colocar, eu vi aí o Merval Pereira, que só fala asneira, falando que o Lula também é um perdedor da eleição. O Lula nem participou do período eleitoral. O único candidato que o Lula de fato apoiou do começo ao fim foi o Boulos. E mesmo assim, agora na reta final, depois que o Lula se acidentou, ele nem foi aí no comício que ele iria do Boulos aí na semana final. De resto, ele foi lá, fez um comício aqui, outro ali, só no segundo turno. No primeiro turno, ele não apoiou ninguém do PT ou da esquerda, então não dá para colocar resultado eleitoral na conta do Lula. E o Lula já tinha avisado, e eu expliquei isso aqui antes do primeiro turno. Eu falei, olha, Lula tem muita aliança com o partido do Centrão, e ele vai começar a fazer campanha contra os caras do Centrão, aí ele vai num comício, o candidato vai xingar o cara do Centrão, que aí se perde a eleição, é um deputado a mais ali contra o Lula e tal, e o Lula tá com o Centrão na jugular dele, tá difícil pro Lula. Lembre-se, o Lula não tem maioria no Congresso, o PT tem hoje 12% do Congresso Nacional, 12, ou seja, 88% do Congresso Nacional não são do partido do Lula. A aliança que ele fez aí com toda a esquerda, e olha que em muitas coisas o PSOL trai na votação, ou um partido ou outro trai, a aliança que ele faz com que o Lula tenha hoje 130 deputados na conta, assim, na ponta do lápis. Ou seja, não dá para ele sair fazendo campanha aí para todo mundo por conta disso, ele vai perder apoios. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele não tem esse problema, ele foi com tudo para a campanha. E olha, vou primeiro falar aqui da Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro foi para João Pessoa fazer campanha para o Queiroga, tá? Queiroga, ministro da Saúde do Bolsonaro, que foi quem terminou ali o genocídio, né? O genocídio começou com aquele... Nossa, que bom que eu esqueci o nome. Era o Mandetta não quis, aí entrou lá o doutor, que eu esqueci o nome, o que também saiu porque não quis, e aí a coisa degringolou mesmo com o Pazuello, que começou um genocídio na pandemia, e aí o Queiroga terminou o trabalho sujo do Pazuello. E aí a Michele Bolsonaro foi lá, a João Pessoa, fazer campanha pro Queiroga. Falou, ô Queiroga, vamos lá, juntos e tal. Ok, eu vou te mostrar o que aconteceu no comício aí da Michele. Segundo aí, não sou eu, é o jornalista Maurílio Júnior, que é lá de João Pessoa, famoso lá em João Pessoa. Esse aqui é o comício da Michele Bolsonaro lá em João Pessoa com o Queiroga. Tá? Esse é o tamanho do pessoal. A Michele já estava... Talvez dá para ampliar aqui, a Michele já estava lá no carro ali no trio elétrico, e aí não foram, olha, se você contar cabecinha por cabecinha, você não conta 100 pessoas aqui. Numa cidade grande aí que é João Pessoa, não colocar nem 100 pessoas é uma vergonha, só que a coisa foi pior. Vou te mostrar outras fotos aqui, que o jornalista tirou, e você vê, né, o bolsonarismo não tira fotos de drone, teve que um jornalista independente para colocar um drone para tirar foto, porque senão ia parecer que a Michele ia colocar uma foto e o Queiroga parece que tem 1 milhão de pessoas lá. Mas não, é isso aqui, ó, uma foto mais de longe, ó. Muito bom que ele colocou o drone, mas que genial. Olha, eu vou falar, tinha que a gente pegar esses protestos do Bolsonaro, sempre ir lá
um plantonista, uma plantonista com um drone custa aí R$300, até compra o drone, se alguém for. Vai lá com o drone, tira um monte de foto de cima e depois manda as fotos pra gente dar risada. Porque, olha, é muito bom quando tem essas fotos aéreas, porque aí a gente vê o tamanho do fracasso dos atos deles. A Michelle lá criticou o Lula, criticou o governo Lula. A verdade é a seguinte, viu? O Queiroga não tem chance nenhuma de ganhar. Nenhuma. Queiroga tá 20 pontos atrás nas pesquisas. Eles estão fazendo um ato contra o Lula, tá? É um ato contra Lula, não é pró-Queiroga, não. Foi só crítica da Michelle Bolsonaro ao governo Lula e tal, aí ela pediu voto para ele uma ou duas vezes, e crítica ao Lula. O que o PL tá fazendo, em alguns lugares, principalmente onde eles sabem que vão perder a eleição, é o quê? É plantar antipetismo nas pessoas, é tentar conseguir, igual eles fazem com aqueles eventos flopados do PL Mulher, cada 2 semanas eu vim aqui dar risada dos eventos da Michelle, que não ia ninguém, era o quê? É conseguir que algumas pessoas se filiem ao PL para que essas pessoas virem militantes antipetistas. É isso, é isso. Nós aqui faremos melhor, eu vou dar um curso gratuito aí de como combater a extrema-direita, vamos formar aqui centenas, quiçá milhares de militantes antifascistas nas redes sociais que vão saber como usar as redes sociais para ir para cima do fascismo, para ter alcance alto aí, principalmente nas redes mais importantes, que são hoje o Instagram e o TikTok. Então, quem quiser, tá na descrição aqui o link para isso. Lá, eles tentam isso e tal, ela fez o protesto contra o Lula. E a melhor parte foi, segundo o jornalista aqui, o locutor falou, ó, temos um mar vermelho aqui. O locutor era petista. Aí ficou um climão e falou, não, um mar verde e amarelo. Um mar vermelho, o locutor bem petista, ainda humilha a Michelle Bolsonaro e o Queiroga na frente de todo mundo. Imagina a carinha de bunda lá dos bolsominions, ainda o locutor falar em mar vermelho. Toma ali. Pra piorar aí, o Bolsonaro estava fazendo campanha também agora no segundo turno, e ele tá fazendo um ato pior que o outro. Ele fez um ato com o Carlos Jordi, que eu mostrei faz alguns dias, que não foi absolutamente ninguém, praticamente. Eles não conseguiram encher um quarteirão da praia ali de Niterói, que eles falam, aí nas fotos o Bolsonaro mostra como se tivesse muita gente, e não tinha. Aí o Bolsonaro foi para Santos, um ato bem flopado lá, passou por alguns lugares de Santos, para apoiar a candidata dele, que é a Rosana Vale, que vai perder, viu? Ela tá 8 pontos atrás nas pesquisas. Ele foi até com o Eduardo Bolsonaro e tal. Aí ele mostra ele tirando foto, lembrando que Santos é uma das cidades onde mais tem bolsominion no Brasil. Assim, a cidade ali do litoral de São Paulo que tem muito bolsominion, mas muito mesmo. Lá o Bolsonaro, tanto em 2018 como em 2022, ele ganhou de lavada, principalmente no segundo turno. E aí, ele não está conseguindo transferir os votos que ele teve para a candidata dele. Isso está acontecendo em muitos lugares. Fora as derrotas políticas que ele está tendo na eleição, que eu vou falar daqui já, que são, vou falar disso daqui a pouco, já. Aí o Bolsonaro estava lá em Santos e pensou, não, aqui eu estou em casa, eu posso fazer o que eu quiser, todo mundo vai me tratar bem, só que não foi bem assim não, olha só o que aconteceu. Bolsonaro estava passando, olha para você ver o tamanho do fracasso da manifestação dele, tinha quase ninguém, e aí... Aí o pessoal falando, tenta subir na favela, Bolsonaro, para ver se a população vai gostar de você. E aí, outras pessoas ali atrás gritando, né? Geralmente a pessoa que tá com o celular, você escuta só a voz dela, que de longe não escuta muito. E aí, é isso aí, que assim que o Bolsonaro foi recepcionado lá em Santos, muito bim, buzina. Algumas buzinas são de carros que estão ali com o Bolsonaro, tinham poucos. Outras é de gente que tá irritada, que não dá para passar na rua, tá tentando... está atrasado para chegar a algum lugar, e eu vou falar, em Santos tem uma cultura de buzinar, né? É igual no Rio de Janeiro, você tá num sinal vermelho, o sinal ficou verde, o carro de trás já, bem, um segundinho, bem, dá uma buzina, e lá o pessoal adora buzinar, aí buzina para lá e para cá, e o Bolsonaro sendo aí recebido dessa maneira. Ele tá tendo derrotas políticas,
Por quê? Porque em São Paulo ele já perdeu aí a liderança da extrema-direita. Pelo menos os mais radicais hoje já não são mais bolsonaristas, são marsaletes, marsalistas, sabe-se lá como, chame como quiser. Enfim, aí o que acontece? O Tarcísio também teve uma derrota quanto a isso, porque o Tarcísio era ali o candidato natural para 2026 para substituir o Bolsonaro e aparece atrás do Marçal nas pesquisas e muitos começam a ligar o Tarcísio ao tal do sistema. O Bolsonaro foi eleito. Lembre-se, todas as análises dizem isso e essas análises estão corretas. O Bolsonaro foi eleito em 2018 como candidato com um discurso antissistema. Era um discurso antipolítica, apesar do cara, mas ele foi deputado, 28 anos, não interessa. Eleição é discurso, é o que você consegue convencer o eleitor. Ele convenceu que ele era o cara antissistema, antipolítica, ele ganhou por causa disso. Aí em 2022, ele ainda estava nesse discurso. E aí ele conseguiu até mais votos do que teve em 2018, conseguiu 58 milhões de votos. Só que agora, no seio do bolsonarismo, tem um cara com alcance muito maior que ele falando que não, que o Bolsonaro é o sistema. O Bolsonaro é parte do sistema. Aí o Bolsonaro estava essa semana com quem? Com Michel Temer. E aí o que acontece? Começam a ver os bolsonaristas, e aí quando eu digo bolsonaristas, gente que se aliou ao Bolsonaro por causa da popularidade dele, Valdemar Costa Neto, o caciques do Centrão, que o Bolsonaro não transfere mais votos. Até 2022 ele transferia votos, ele ia lá para um deputado, o deputado se elegia. Ele ia lá para um governador, o governador se elegia. Em 2020 ele ia lá com os prefeitos que ele mais apoiava, que ele ia lá, fazia campanha ele mesmo como presidente da República, a maioria se elegia. Muitos ele apoiava só nas lives, aí não se elegiam não. Mas os que ele ia lá e apoiava mesmo, a grande maioria conseguia. Agora não, a maioria está fracassando muito. Ele vai nos atos, não vai ninguém. Ele vai nos negócios, não vai ninguém. E aí, para piorar, ele brigou com o Ronaldo Caiado, que era parte ali, tinha um cerco de governadores bolsonaristas. Muitos, inclusive, foram em fevereiro, quando o Bolsonaro, aí o Malafaia revelou que o Bolsonaro ligou para ele chorando, e ficou 5 minutos na live chorando sem conseguir falar uma palavra, porque ia ser preso. O Bolsonaro fez uma manifestação lá na Paulista. Muitos foram lá, esses governadores. Aí eu tô falando Tarcísio, Caiado, o Zema não foi, mas fazia parte ali de uma aliança do bolsonarismo. Aí tem o Jorginho Melo, tem o Ratinho Júnior. O que aconteceu? O Bolsonaro brigou com o Ratinho Júnior no Paraná, brigou para colocar uma candidata ali, que ele está apoiando, que é a Cristina Graham. Essa aqui que começou a dar um monte de declaração polêmica. Curitiba ela tá ruim, é o ruim contra o pior. A candidata dele está 10 pontos atrás. Depois que o Bolsonaro passou a apoiá-la, ela caiu. Ela caiu muito nas pesquisas depois do apoio do Bolsonaro. E aí quando o Bolsonaro passou a apoiá-la, ela começou a se sentir mais à vontade para falar o que pensa. Ai, meu Deus do céu. Ela falou que ia criar um sistema para que as pessoas pobres possam vender seus filhos. Uma pessoa pobre vai vender seus filhos, e aí a prefeitura vai ajudar os casais que querem comprar filhos de gente pobre a pagar, talvez com empréstimo de outra maneira. Ela falou que o transporte público tem que ser cobrado por quilômetro. Quem mora longe tem que pagar mais. Quem mora perto tem que pagar menos. Ou seja, as pessoas mais pobres, que são quem mora nas periferias, vão pagar muito mais caro no transporte público. Aí, pronto. Perdeu apoio de gente pra caramba. Aí começou a falar um monte de asneira. Pronto. Caiu nas pesquisas. Aí ele brigou com o Ratinho Júnior, que era um dos governadores mais amigos do Bolsonaro. Só que o pior, essa briga dele com o Ratinho Júnior é extremamente aliado do Valdemar Costa Neto e de alguns setores do Partido Progressista, ali do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. A gente viu aí o Malafaia também brigando com o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de covarde, dizendo que um líder não pode ser covarde e tudo mais. Quer dizer, ele perdeu apoio incondicional do Malafaia, começou a ser criticado pelo próprio Malafaia. Vários evangélicos passaram agora a flertar com o governo Lula. O Lula aí foi, olha que zica, hein? Foi só aquele Ottoni de Paula, que já tinha ameaçado o Lula de morte, fazer lá a oração pro Lula. Pra mim, quem vê naquele cara, ele não invoca Deus pra nada, invoca o demônio. Ele ficou assim, invocando lá o demônio pro Lula. Lula caiu e se acidentou, mas que coisa, né? Foi a zica daquele cara. Mas enfim, aquele cara representa muitos evangélicos. Muitos da Assembleia de Deus. Já é uma aproximação. Outros líderes evangélicos também, tchau Bolsonaro, já começaram a se aproximar aí do Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro não converte mais voto. O Bolsonaro não tá mais, não é mais o bambambam da extrema-direita. O Bolsonaro é um cara que está em ampla decadência e ele não está conseguindo reverter esse quadro.
E aí, no segundo turno, as manifestações onde ele e a Michelle vão, que são puramente manifestações contra o Lula, porque a maioria desses candidatos que ele está apoiando vão perder de goleada, não tem nem chance de ser eleitos. Então, acontecendo o quê? Estão flopando. Então, o pessoal não vai lá nem para ver o candidato do Bolsonaro e nem para ver ele fazer discurso contra o Lula. Para nada. Para piorar, lá em Goiânia, o candidato do Bolsonaro é o melhor amigo do Gustavo Geyer, que é um deputado aí que começou também no YouTube, que ficou bem famoso lá na extrema-direita. E aí o que aconteceu? O cara mentiu no currículo, ele falou que era formado em Direito e não é. Pegou mal. Estamos falando em expulsá-lo do partido, estamos falando agora em boicotar a eleição dele. O Bolsonaro tem ato aí marcado para Goiânia, não sabe se vai. Tá uma desgraça. E o pior, o Bolsonaro brigou com o Caiado, xingou o governador para defender esse cara, e agora o próprio partido do Bolsonaro tá queimando ele, Fred Rodrigues. O nome dele, o cara que mente no currículo. E o pior, ele conseguiu um emprego, conseguiu uma teta para mamar, que precisava de curso superior, ele mentiu que tinha. Aí a faculdade foi lá e falou, não emitimos diploma para ele não. Ruim, hein? Para o bolsonarismo, mentir no currículo não é nada. O Bolsonaro teve ministros que mentiram no currículo. Para ele não é problema nenhum. O fato é, olha o tamanho da derrota política do Bolsonaro. Ele comprou briga com o governador, comprou briga com um monte de gente por causa de candidatos que vão perder a eleição. Ele está tendo derrota contra os inimigos. Os governadores estão jogando na cara dele, estão provando o seguinte, a gente não precisa mais de você, Bolsonaro, a gente elege o nosso candidato sem você. Tchau, você é descartável. E aí o pior, ele compra briga aí com um dos governadores mais amigos dele, que era o Caiado, por causa de um candidato que agora o próprio partido dele, o Valdemar, está boicotando. Por que o Valdemar está boicotando o candidato do Bolsonaro? Por mentir no currículo. Para eles não é nada mentir no currículo. É um recado ao Bolsonaro. Tipo, ó, Bolsonaro, agora você não manda mais. Agora nós somos puristas. Ó, que puritanos, não pode mentir no currículo aqui. O Carlos Jordi tá lá comprando voto, não tem problema nenhum. Tá ok. Carlos Jordi tá gastando dinheiro público para ir para prostíbulo, tá ok. Olha, tem tanto crime que esse pessoal já cometeu, mas mentir no currículo é inaceitável. Vamos expulsá-lo do partido. Nada. Uma pancada forte aí no Bolsonaro que estão dando, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra a extrema-direita e espero aí que domingo todo mundo saiba votar e vote aí na esquerda, onde vai ter eleição, né? Falou!